E aí pessoal, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre conexão com o sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Vamos fazer aí conexões utilizando PHP, né? Para se conectar com banco de dados. Então, o que a gente vai fazer nessa aula hoje é basicamente isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é startar o Apache aqui no Champ. E também, como agora a gente vai trabalhar com banco de dados, a gente vai startar o MySQL. Então vou startar aqui. Ficou verdinho, tá ok, tá funcionando perfeitamente. Ok, mexemos aí o que a gente tem que mexer no Champ, por enquanto. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é aqui no disco C, lá na pasta Champ, htdocs, onde ficam os nossos projetos, eu vou criar aqui uma pasta, que vai ser o nosso projeto. Eu vou botar banco de dados. Vou botar projeto banco. Ok. Beleza. Deixa aí. Então está startado aqui, ok. Então aqui é para outra coisa que a gente vai fazer, dar um open folder, abrir essa pasta lá no htdocs, projeto banco. Ok. Vamos lá. Uma primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó. A gente startou aqui, a gente vai aqui no MySQL, aqui em admin. Vamos clicar aqui, que ele vai abrir o administrador do MySQL, né? Onde fica os nossos bancos de dados, onde a gente pode criar nossos bancos de dados. Então ele vai abrir o phpMyAdmin, né? Deixa só ele carregar aí para gente. A gente pode criar os bancos de dados por aqui, mas eu vou ensinar a gente fazer via PHP mesmo. E vamos aprendendo aqui, ó. Aqui está o nosso phpMyAdmin, aqui está alguns bancos de dados que ele dá e a gente poderia criar o nosso banco de dados. Então tá ok aqui, funcionando o nosso sistema de gerenciamento de banco de dados. Beleza, não vamos criar nenhum banco de dados ainda aqui, né? Vamos aprender aqui na prática aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma conexão com o sistema de gerenciamento de bancos de dados. A gente não tem banco de dados nenhum criado ainda, então a gente vai abrir uma conexão. Então vamos lá. Então vou criar aqui salvar esse arquivo, né? Salvar, só para a gente trabalhar junto aqui. Aqui em htdocs, projeto banco, eu vou botar aqui testando banco.php. Então aqui está o nosso código PHP. Eu vou logo colocar aqui a codificação, não vou a codificação do HTML que eu vou colocar para a gente dar uma trabalhada. Vou botar banco de dados. Ok, aqui eu vou colocar nossa codificação PHP, onde vai ficar todo o escopo dos nossos códigos PHP. Beleza, até então tranquilo. A gente vai falar hoje sobre, primeiramente, abrir conexão. Abrir conexão com o banco de dados. Eu vou ensinar um negócio aqui. Vamos lá nesse phpMyAdmin. Eu posso criar um banco de dados aqui. Então o que eu faço? Eu posso vir aqui em novo. E vou vir aqui, ó. Vou botar banco teste. Vou definir aqui o TF8 só para a gente testar essa conexão. O TF8 general é sempre a gente escolhe esse aqui. Vou criar. Então criei um banco de dados aqui, ó. Está criado, não tem tabela nenhuma, né? Eu acredito que vocês sabem utilizar essas coisas, essa questão de banco de dados, senão posso estar dando um auxílio nessas questões. Então criei meu banco de dados, não vou criar tabela nenhuma, por enquanto, somente para a gente fazer um teste. Então criei o banco de dados. O que a gente vai fazer agora é abrir uma conexão. Então no PHP utilizamos uma função para isso, que é o MySQL InConnect, né, que ele cria uma conexão com o banco de dados. A gente utiliza essa função aqui, ó.
MySQL in underline connect. A gente utiliza essa função, estou colocando em comentário. O que ele faz? Cria uma conexão com a base de dados no servidor MySQL, né? E aí eu vou definir aqui a sintaxe. A sintaxe desse MySQL in é a seguinte: a gente tem que enviar como parâmetro da função o host, o login, host, login, a senha e o banco de dados, o nome do banco de dados. Name BD, um exemplo, banco de dados. O host, né? O que é? O hostname é o IP do servidor, né? No nosso caso é o localhost. O login, né, o nome de usuário. No nosso caso, como a gente utiliza o champ, é o root. Senha não tem. E o nome do banco de dados. A gente precisa desses parâmetros, né? A gente pode fazer dessa forma a conexão. Quando a gente não cria um banco de dados ainda, a gente poderia omitir esses dois parâmetros. Mas esse aqui é a sintaxe padrão. Mas vamos lá. A gente vai criar uma conexão aqui. Então, para a gente criar uma conexão, a gente precisa, eu vou até colocar aqui, abrir uma conexão, né? A gente precisa criar uma variável. Eu vou colocar com mesmo, recebe a função, né? Que é o MySQL. Se a gente colocar aqui MySQL, ele já aparece aqui, mas a gente vai utilizar o MySQL. A gente vai utilizar o MySQL Connect. Então está aqui a função e a gente vai passar os parâmetros. Então, para a gente estabelecer essa conexão, a gente vai utilizar o host, né, que na verdade é localhost, que é o que a gente utiliza, porque a gente está utilizando o champ, vírgula, o outro parâmetro é o usuário. No champ, por padrão é o root. E por padrão também, ele não tem senha. Então a gente não define a senha. E o nome do banco de dados aqui que eu quero estabelecer uma conexão, esse banco teste que eu acabei de criar aqui no meu PHPMadmin. Então eu vou colocar aqui banco teste. Então estou criando aqui uma variável que vai receber, né? Ou seja, o que essa função vai retornar, que é o MySQL Connect. O que esse MySQL Connect? Ele cria uma conexão com o banco de dados, com a base de dados, né? Ele vai criar essa conexão. Então, beleza, ponto e vírgula aqui. Então, aqui ele vai criar uma conexão. Então, vamos lá. Agora a gente precisa checar se essa conexão foi estabelecida. Então, o que a gente vai fazer aqui? Checar se a conexão foi estabelecida. Vou botar aqui. Então, como a gente checa? Na verdade, se a conexão for estabelecida, ele retorna um true, né, para essa variável com que a gente criou. Se não, ele vai retornar, na verdade, quando dá um erro, ele retorna um true. Então, se a gente verificar que retornou um true, né, significa que é verdadeiro, significa que houve um erro ao estabelecer a conexão. Mas vamos lá. Então a gente vai utilizar o if. E o que a gente vai colocar? A gente vai utilizar uma outra função, que é o MySQL in. MySQL in underline é o connect. Connect. A gente vai usar essa função e a gente vai passar a variável com para verificar se houve um erro. Bom, se for verdade, ou seja, se MySQL connect erro, o que essa função faz? Ela retorna o código de erro, né, utilizado na chamada do connect. Então, se deu erro, ele vai pegar e vai retornar um true aqui. Então, eu posso dizer aqui no echo
que aconteceu o que? Eu posso dizer erro na conexão. Erro na conexão. E eu posso aqui exibir o erro também. Eu posso colocar o MySQL, o próprio MySQL connect. Se estabeleceu o erro. Se não, significa que houve a conexão. Então posso dizer um eco aqui, conexão estabelecida. Então aqui eu utilizo o MySQL connection, ou seja, é uma função para criar uma conexão com a base de dados. Se essa conexão for estabelecida, vai ser armazenada aqui, eu posso verificar se houve um erro ou não. Então eu vou executar aqui. Onde é que eu executo? Olha, está salvo em projeto banco, testando banco.php. Então eu vou aqui, vou abrir o meu localhost. Localhost, aqui é o projeto banco, testando, eu já me esqueci o nome, é testando banco.php. Conexão estabelecida. Ou seja, então a conexão foi um sucesso. Então esse código aqui que a gente acabou de fazer, ele estabeleceu a conexão com o nosso banco de dados. Ou seja, ele se conectou com o banco teste que a gente criou aqui. Ele fez a conexão com esse banco de dados. Então é um sucesso. Está funcionando perfeitamente essa conexão. Quando a gente estabelece uma conexão, ou seja, a gente abriu a conexão com o banco de dados, e ele mostrou aqui que foi estabelecida a conexão, a gente precisa utilizar uma outra função para fechar essa conexão. Se eu abrir uma conexão, eu preciso fechá-la. Então a gente vai utilizar o MySQL close. Como a gente está abrindo uma conexão aqui, com o MySQL connect, nós estamos abrindo a conexão com o banco de dados. Então após ele fazer o que foi feito aqui, no caso só mostrar esse texto aqui, conexão estabelecidas, a gente precisa fechar essa conexão. E como a gente fecha essa conexão? Através dessa função aqui, MySQL close. MySQL close. Então, essa função, ela faz o quê? Ela fecha a conexão com o banco de dados. Ela fecha essa conexão que a gente estabeleceu. Então não vai mudar nada. Vamos executar aqui, Ele vai... Opa, deu um erro aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Bora ver aqui. MySQL. Bugado meu aqui. Eu chamo essa função MySQL close. Eu estou dizendo que eu quero fechar uma conexão. Mas aí que conexão? Eu abri a conexão aqui, aqui o cifrão com essa variável, ela recebe a abertura da conexão. É como se eu tivesse aberto a conexão nessa variável. Então, se eu quero fechar a conexão, eu tenho que fechar a conexão dessa forma. O close passando o parâmetro para a própria variável. Então, se eu executar aqui, conexão estabelecida, mas nesse momento aqui ele já fechou a conexão. Então, a gente viu as duas questões aí, de estabelecer uma conexão e também de fechar a conexão. Uma outra coisa também dessas funções, a gente pode fazer consultas SQL no nosso MySQL. Então, vou até apagar aqui. Apagar não, vou só deixar assim mesmo. Vou botar um comentário aqui. A gente pode realizar consultas. Como assim? Utilizando a função MySQL Query. Ou seja, a gente utiliza essa função, utiliza uma query, que na verdade é uma string, Uma query é o quê? É uma string que a gente faz consultas nos nossos bancos de dados. Então, através dessa função que eu vou colocar aqui, que a gente vai utilizar bastante, MySQL Query. Através dessa função a gente realiza consultas. E quando a gente fala consultas, a gente não está falando somente de vou buscar valores, não. A gente vai inserir, deletar, criar, tudo através do MySQL Query, que ela é utilizada para realizar uma query, para realizar uma consulta no nosso SQL, no MySQL.
Então essa função, ela recebe a conexão estabelecida. Então eu vou botar aqui, ó, eu vou botar a sintaxe dela. Ela recebe a conexão estabelecida. Qual é a conexão estabelecida? Isso aqui, ó, essa variável, vou até colocar aqui só nesse comentário. Ela recebe a conexão estabelecida juntamente com a string de carry, ou seja, com a consulta, que a gente vai criar uma variável que vai realizar essa consulta. Eu vou dar o nome aqui de carry, pode ser SQL, tanto faz. Essa aqui é a sintaxe da função MySQL in carry, né, para a gente estabelecer consultas e essas coisas. Beleza? A gente vai ver o poder dela. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui e eu vou deletar esse banco de dados aqui que a gente criou. Então eu vou clicar aqui nele. Clicar nele, deixa eu... Operações. Eu vou bem aqui, ó, apagar a base de dados. Apaguei o banco de dados. Não tem nenhum banco de dados que a gente tenha criado. Ok. Se não tem nenhum banco de dados, professor, como é que o senhor vai estabelecer essa conexão aqui, ó, que ele não existe? Pois é, eu vou tirar ele. Né? Como eu não tenho nenhum banco de dados, eu só quero estabelecer uma conexão com o sistema de gerenciamento de banco de dados. Então eu só preciso colocar esses dois parâmetros aqui, ó, o localhost e o root, né? Eu não preciso colocar o nome do banco de dados, né? Somente localhost e o root aqui, né? Ele estabelece a conexão. Vamos lá, deixa eu até executar aqui para ver se está funcionando perfeitamente. Vou executar aqui e ele está dizendo aí, ó, conexão estabelecida. Então está funcionando. Salvar de novo aqui para fazer o teste. Conexão estabelecida. Veja que eu não passei o banco de dados porque a gente não criou nenhum banco de dados. Que é justamente o que a gente vai fazer nessa aula. Como é que eu crio um banco de dados via PHP? Então deixa esse mesmo código, que é a criação da conexão, né? Aqui checar se a conexão foi estabelecida. No caso aqui, se ela não for estabelecida, ele vai dar erro na conexão. Se não, conexão foi estabelecida. Ok, conexão com sucesso. Então aqui no else a gente vai trabalhar isso. A gente vai utilizar essa função aqui que a gente colocou em comentário. Só que para mim utilizar essa função, eu vou definir uma outra variável, que eu vou chamar ela de carry. Pode ser qualquer nome, tá? Carry. E aqui eu vou passar uma string para ela. Bom, como é que eu crio um banco de dados em MySQL? Eu não sei se você lembra, o script que eu crio um banco de dados é o create database. Então, eu vou colocar aqui create database, ou seja, isso aqui é SQL, tá? É SQL puro. Então, se você está um pouco esquecido, dê uma lembrada. Então, estou criando uma base de dados e eu vou dar o nome dessa base de dados. Eu vou dar aqui UEA _ BD, UEA banco de dados. Então eu criei uma carry, uma variável que vai armazenar essa carry aqui. E agora eu vou utilizar essa função aqui, ó, que é a MySQL in carry. Eu vou usar essa função MySQL carry, ou seja, ele vai executar, ou seja, ele vai realizar uma carry, ou seja, uma consulta SQL no nosso MySQL. Ou seja, a função recebe a conexão estabelecida. Qual é a conexão estabelecida? O com, que é essa variável aqui, ó. A gente vai passar como parâmetro a conexão estabelecida. E o que mais ele vai ter que receber? A própria carry, que é isso aqui, ó, que é o script, né? A consulta em si. Então vou ponto e vírgula aqui, deixa eu apagar esse comentário. Então, ok, cria a minha carry, que tem aqui um código em SQL, create database UEA, ou seja, eu estou criando um banco de dados UEABD, e eu chamo a função MySQL carry, passando a conexão estabelecida mais a carry que vai ser executada. Então, se eu salvar aqui, ó, e atualizar, eu vou até colocar aqui, né,
como eu estou criando aqui, estabelecendo a conexão, utilizando o MySQL Query, passando a conexão estabelecida mais a query, eu tenho que verificar se essa query foi executada, se realmente criou, se está ok. Então, como é que eu faço isso? Eu testo essa função aqui, né? Porque se ela foi executada realmente, ela retorna true. Se ela deu um erro, ela retorna false. Essa é uma função que retorna valores. Lembra que a gente falou lá de funções? Então eu vou criar um if aqui, e dentro do if vai tudo isso aqui, tá ok? Vou até copiar para cá, ó. Dentro do if, deixa eu deletar aqui. Dentro do if eu vou testar MySQL Query, a conexão estabelecida e mais a query que eu quero. Ok. Se isso funcionou corretamente, o que eu vou dizer? Eu vou dar um echo aqui e dizer, ó, o banco de dados foi criado. Ou seja, realmente funcionou. Se não, eu vou dizer o quê? Eu vou dar um echo e dizer que deu erro na criação do banco de dados. Então deu erro na criação do banco de dados. Vou salvar aqui. Agora tá ok. Ó, vamos lá. Eu crio a conexão aqui, né? Passando só local host e root. Por quê, professor? Porque nesse exemplo aqui a gente vai criar um banco de dados. Então eu só estou estabelecendo a conexão com o sistema de gerenciamento de banco de dados. Aqui eu checo se está tudo ok, se a conexão foi estabelecida. Ou seja, essa função aqui, se for true, né, o MySQL Connect erro não. Se for true o retorno, significa que deu um erro. Né? E aí eu trato aqui a mensagem. Se não, significa que está tudo ok a conexão. Eu faço o que? Eu crio uma query, que é um código, aqui na string é um código SQL, que é a criação de um banco de dados chamado ea.db. Aqui eu já verifico, né? Faço uma verificação se a query, se o MySQL Query realmente funcionou. Né? O MySQL Query ele pega a conexão estabelecida mais a query que eu quero executar. Se o retorno for true, significa que realmente foi criado o banco de dados. Se não, significa que deu um erro na criação. Salvar e vou atualizar aqui minha página. Olha só, a gente não tem aqui ó, um banco de dados chamado UEA_DB, como eu coloquei aqui, ó, UEA_DB. Eu vou atualizar aqui, ó, essa nossa página aqui, vou ver se eu coloco bem aqui, vou atualizar. Ó, o banco de dados foi criado. Opa, sucesso. Se eu olhar aqui no meu sistema de gerenciamento de banco de dados, no meu PHP-MyAdmin, e vou atualizar ele aqui, ó, vai aparecer aqui o EA_BD. Só um momento, ó, criamos o banco de dados de fato. Então, se você verificar no seu MySQL, criou de fato o banco de dados. Então está funcionando perfeitamente. Ok? Isso a gente está utilizando essa query aqui, ó. Então a gente criou um banco de dados. E agora, se a gente quiser remover um banco de dados, como é que a gente faz isso? Então tudo é nessa questão aqui da query. Eu vou mudar esse mesmo código, tá, pessoal? Eu vou trabalhar só aqui. Então isso aqui é um código SQL, só lembrando. Então é um create database UEA.bd. Professor, eu quero deletar esse banco de dados. Então eu utilizo o drop database UEA. Ou seja, eu vou deletar o banco de dados. Então aqui eu vou mudar, né? Eu vou botar aqui texto, eu vou mudar, ou seja, se essa query funcionar, o drop database UEA funcionar, então isso aqui funcionando, eu vou dizer que o banco de dados foi removido. Aqui eu vou dizer erro ao remover o banco. Salvar tudo aqui e vou atualizar aqui, ó. Ó, aqui está o nosso banco EABD. Ó. Eu vou atualizar bem aqui, ó. Aqui eu vou atualizar aqui na nossa página testando o banco. O banco de dados foi removido. Ó, se eu atualizar aqui o meu MySQL admin, ele removeu o nosso banco de dados. Então o que a gente está vendo aqui? Que a gente está manipulando, ou seja, trabalhando diretamente no banco de dados. Né? Criamos
e removemos o banco de dados. Né? Tudo utilizando aqui a query, ok? Beleza, eu vou fazer o seguinte, a gente vai falar sobre criação de tabelas, né, na nossa base de dados. Então eu vou criar aqui um banco de dados, vou em novo, eu vou criar aqui manualmente, não mais lá pelo código, vou criar o banco UEA_BD, banco de dados. Vou colocar aqui que o char7 vai ser o TF8 General. Criar o meu banco de dados, ok. Só, criei o meu banco de dados, mas ele não tem tabela. E é isso que a gente vai fazer via código. Então aqui a gente vai ter que mudar, tá? Deixa eu deletar isso aqui. A gente vai trabalhar para cá já. Eu vou acrescentar aqui, ó, localhost, o usuário, a senha do meu banco de dados que não tem. A senha do meu banco de dados e o nome do meu banco de dados, que é o EA_BD. Por que o senhor está colocando? Porque eu quero estabelecer uma conexão agora com o meu banco de dados, o EA_BD, que eu criei aqui, ó, o EA_BD. Eu quero estabelecer uma conexão com ele para me criar uma tabela. Então, ok, bora ver se está estabelecendo a conexão. Deixa eu só deletar tudo isso aqui rapidinho e botar um eco aqui. Vou botar a conexão, ok, salvar e vou atualizar aqui. Conexão ok, está funcionando perfeitamente, estabeleceu a conexão. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar, né? A gente vai criar uma tabela, seja um banco de dados. A gente precisa criar as nossas tabelas, então a gente vai utilizar aqui mais uma vez a MySQL in Query para a gente criar nossas tabelas. E como é que a gente faz isso? Aquela função. Isso aqui já tem que ficar, esse código aqui nem precisa ser alterado, porque aqui eu estabeleço a conexão, checo se a conexão tem um erro, se tem um erro vai cair aqui, se não, se está sucesso ele cai para cá. E aqui no final eu fecho a conexão. Beleza, então se está a conexão ok, eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma query para me criar uma tabela. Então, criar uma variável chamada de query. Pode ser outro nome, isso pode. Query. Opa, o que eu fiz? Query, né? E o que eu vou para me criar um banco de dados em MySQL, eu faço isso aqui, ó. Eu faço create table, e aí eu defino o nome da tabela. Eu vou dar o nome de alunos. Nome da tabela, abro parêntese, e aí aqui eu vou definir coluna e o tipo. Então eu vou colocar que ele vai ter um ID, vai ser o ID do aluno, o tipo vai ser int, vírgula, ele vai ter um nome, o tipo vai ser char, isso é char de 40 caracteres. Vou definir dessa forma, um char de 40 caracteres. Ele vai ter vírgula, um e-mail, e vai ser do tipo char de, vou botar 40 caracteres também, vírgula, ele vai ter uma senha do tipo char de, vamos botar 15 caracteres. Então esse aqui é um código em SQL para me criar uma tabela, né? Então eu estou colocando toda essa string aqui nessa variável chamada query, porque eu quero que seja executado isso. E como é que eu executo isso, professor? Utilizando MySQL in Query, só que isso dentro de um if. MySQL in Query, ou seja, MySQL in Query, eu passo a conexão estabelecida, que é a variável com, e eu passo a query, que eu quero que seja executada, a variável query. Vamos lá, se essa funcionar perfeitamente, essa query, o que vai acontecer
eu vou colocar aqui um echo e dizer tabela criada com sucesso. Se não, se der um erro, eu vou dizer, dar um echo aqui e dizer erro na criação da tabela. Salvar. Ó, beleza, né? Aqui está todo o nosso código. Eu vou executar aqui, ó, atualizar. Tabela criada com sucesso. Olha aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar a tabela que foi criada. Ó, criou uma tabela chamada alunos aqui, ó, com os campos aí que a gente definiu perfeitamente, funcionando perfeitamente. Ou seja, a gente utilizou esse script aqui, ele foi executado no MySQL Query, passando a conexão estabelecida mais a query, e foi criada a tabela perfeitamente, né? Então está criado aqui. Deixa eu só estruturar aqui, só para a gente ver o negócio, que aqui ele criou um ID, e eu vou só mudar aqui, que eu não passei no código. Geralmente a gente cria que ele seja auto-incremento, marcando isso aqui. Isso aqui só é um teste, tá, pessoal? Não necessariamente que você vai fazer com que o seu código crie tabela assim. Você vai criar aqui manualmente, né? Que é a melhor forma, mas eu quero apresentar para vocês todas essas possibilidades aí de trabalhar com PHP e banco de dados. Beleza, a gente tem aqui a nossa tabela alunos do UEA Banco de Dados. Professor, eu quero inserir dados. Como é que eu vou fazer isso? Mesma forma aqui, ó. Então tudo que vai ser mudado é aqui, ó. Então eu vou até apagar novamente. Quero inserir dados. Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó. Vou criar bem aqui. Vou criar bem aqui. Antes dessa conexão aqui, eu vou criar duas variáveis. Duas variáveis não. Vou criar uma variável chamada ID. Vou dizer aqui que é ID não. Nome. Eu vou dar aqui o nome de Paulo César, criando variáveis normais. Vou criar uma variável chamada e-mail e vou dar o nome pchjunior@uea.edu.br. E vou criar uma variável chamada senha, que vai receber uma senha aqui. Estou criando manualmente aqui, mas vocês podem se tocar que eu posso receber esses valores aqui via get ou post, lembra da última aula? Então, mas a gente vai fazer isso via get ou post e inserir no meu banco de dados. Poderíamos fazer isso. Beleza. Então aqui criei umas variáveis só para a gente ver. Aqui eu abro a conexão, né? Faço a conexão, estabeleço a minha conexão, localhost, que é o IP do meu servidor, no nosso caso é o champ localhost, o root, que é o usuário, a senha ele não tem senha por padrão, e o banco de dados que a gente vai estabelecer uma conexão é o EABD. Aqui eu checo se a conexão está estabelecida utilizando o MySQL Connect Error, ou seja, se der true, que se for verdade, isso significa que deu erro na conexão, se não, a conexão foi estabelecida com sucesso. E é aqui que a gente vai fazer o nosso trabalho. Primeira coisa, eu vou colocar aqui a minha variável chamada carry, a minha variável carry, e eu vou colocar a minha string de inserção. Como é que eu insiro num banco de dados? Bom, eu insiro da seguinte forma: insert into, o nome da minha tabela. Minha tabela é alunos. Bora olhar direito aqui. O nome da minha tabela é alunos. Alunos. Então, para me inserir no banco de dados, insert into, tabela alunos, abro parêntese aqui. E aqui eu defino os campos. Eu vou inserir o nome. Eu vou inserir o e-mail, que é o campo que tem. E eu vou inserir a senha. Valor. E os valores. Quais são os valores, pessoal? Os valores são esses: asterístico, nome, asterístico, nome, não,
Como aqui é uma carry, estou bugado. Asterisco nome, vírgula. Aspas simples. Asterisco não, bugado, é cifrão. Cifrão, e-mail, vírgula, cifrão, senha. O que é isso? São as variáveis aqui, ó, que eu criei. Ó. Faço dessa forma, ponto e vírgula. Estabeleci a minha carry, né, e estou enviando aqui o valor da variável nome, que é Paulo César, para nome, e-mail, para o campo e-mail do banco da tabela, e senha para o campo senha. Ok? Então fiz a minha carry. E o que eu preciso fazer é verificar, né, se MySQLin o quê? MySQLin carry. E eu passo a conexão estabelecida, que é o com, a variável com, vírgula, mais a carry gerada, que eu quero que seja executada. Se funcionar perfeitamente, eu posso dizer aqui no echo, no meu caso, inserido com sucesso. Se não, eu vou colocar um echo e dizer erro na inserção. Ok, vamos lá. Vou atualizar aqui, ó. Não temos nada aqui no nosso banco de dados. Não tem nenhum registro. Vou atualizar aqui, ó. Inserido com sucesso. Se eu atualizar aqui meu banco de dados, ó, tá inserido Paulo César, o meu e-mail e a minha senha. Professor 1 aqui, sim, ele é auto-incremento. Por isso que a gente não coloca aqui, ó, o ID, não precisa, porque ele é auto-incremento. Então eu inseri, quero inserir outro, ó, um exemplo. Digamos que eu tivesse passado aí a Flaviana. Arroba a idade, eu não sei, não vou chutar. Por aí. Salvar, vou passar esse outro dado. Se eu atualizar aqui, ó, inserido com sucesso. Inseriu outro registro, ou seja, via a nossa página aqui, né, com extensão PHP. Então estamos inserindo dentro do banco de dados. Então isso é muito importante, ó. Faço a conexão e faço a inserção. O que a gente poderia fazer aqui para melhorar nosso código? Sabe o que a gente poderia fazer e a gente vai fazer agora? A gente poderia criar uma paginazinha de formulário. Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, e vou salvar como... Eu vou botar aqui cadastro.html. Vou criar aqui a estrutura da nossa página. Bem simples mesmo, cadastro. Aqui eu vou colocar um form, só para a gente testar mesmo. Um input text. O name aqui vai ser nome. Um BR. Eu vou colocar aqui ainda aquele placeholder, digite o nome. E aqui eu vou de novo, o input vai ser text. O name vai ser e-mail. Vou botar o placeholder aqui, digite seu e-mail. Deixa eu só olhar aqui ver se está gravando, pessoal. Tá. E-mail, vou dar um BR aqui. Input. Password, que vai ser a senha. Vou botar aqui sua senha. Vou dar um BR aqui novamente. E aqui vai ser o input
submit, vou definir aqui value, cadastrar. Então, salvar aqui e vou ver aqui cadastro.html. Está ok aqui. Tá aí mais ou menos, né? Deixa eu só colocar aqui, né? Um H2 cadastro de alunos. Cadastro de aluno, bem simplesão. Digite o nome, o e-mail. Quando eu clicar em cadastrar, ele vai ter que vir para cá, né? E vai realizar o cadastro. Como é que eu faço isso? Lembra aqui, ó, do action? Eu vou definir que ele vai para a página testando.php. E aqui o method, vou colocar via post. Salvei. Ele vai vir para cá. Como é que eu resolvo isso aqui? Olha que eu não estou passando fixamente, então eu posso dizer bem aqui, ó. Post. Post o quê? Ele passa o que no name? Ele passa nome. Então post nome. Eu vou copiar, tá, pessoal? Aqui vai ser o post e-mail, que eu passo aqui, ó, no name aqui, ó, e-mail. E aqui vai ser o post senha. Tira esse, salvar. Então, quando eu clicar aqui, preencher e cadastrar, ele vai para a página testandobanco.php, vai pegar os parâmetros, os valores passados via post, armazenar nas variáveis aqui e inserir na minha tabela. Vamos lá, vamos fazer o teste, ver se funciona. Vou colocar aqui o lucas@uea.edu.br e aqui a senha 123, cadastrar. Ele vai jogar lá para o testando banco de dados. Opa, deu um erro. Bora ver o que aconteceu. Testando. Deixa eu ver aqui. Isso foi um erro meu. Ó. O nome do nosso arquivo é testando banco. E aqui no cadastro eu coloquei testando. Não existe esse testando PHP. Beleza, acho interessante dar esses erros. É testando banco. Esse arquivo aqui existe. Então deixa eu voltar aqui. Atualizar aqui de novo. Botar Lucas, e-mail e a senha. Cadastrar. Testando e olha aí, ó, inserido com sucesso. Então se eu for aqui, ó, atualizar, vai aparecer, cadê aqui aluno? Vai aparecer aqui o Lucas, ó, inserido via nossa página. Então eu vou voltar aqui para nossa página, que é cadastro. Eu vou botar o Alexandre. Vamos lá, né? Hero @uea, né? .edu.br, senha forte 123. Cadastrar. Ele vem para o testando banco e aí ele vai cadastrar. Então está funcionando perfeitamente o nosso inserir. Então você vê aí o poder do PHP, né? Então o que está acontecendo aqui, só para exemplificar novamente, a gente chama isso aqui, ó, isso aqui é o front-end, né? Vou botar aqui Pedro @uea.edu.br, a senha dele. Isso aqui é o front. Quando eu clicar em cadastrar, a gente diz que ele vai para o back-end, né, que a gente chama, como se fosse a API para se comunicar com o banco de dados. Ó, isso aqui é o front. Ele foi lá para o testando
banco de dados, ou seja, esse testando banco de dados é o que manipula, né? E aí ele inseriu lá na nossa tabela. Pedro, está funcionando perfeitamente. Então a gente já está trabalhando com o banco de dados, né? Utilizando a nossa página e trabalhando com o banco de dados. Isso caracteriza um sistema. Isso propriamente se caracteriza um sistema. Eu vou pausar essa aula por aqui e a gente vai continuar, tá? Para não ficar tão extenso. Beleza? A gente se vê na próxima aula seguindo esses mesmos tópicos.